Convido você a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, verso 25, até o verso 2 do capítulo 5. Efésios 4, 25, até o capítulo 5, verso 2. A gente começou semana passada, vai terminar esse domingo, tá bom? Então, vamos ler de novo. Eu vou fazer uma memorização aqui, ou relembrar um pouquinho do que a gente falou, e aí a gente continua depois, tá bom? Efésios 4, 25 a 5, 2 diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Oremos mais uma vez. Pai, tua palavra foi lida, começou a ser exposta e será exposta nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações e que possamos crescer na fé e sairmos daqui mais parecidos com teu Filho Jesus Cristo. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Põe a imagem, por favor. Então, relembrando os irmãos aí, o tema do nosso sermão é Unidos em Cristo, devemos imitar a Cristo. E a gente viu aí que unidos em Cristo devemos imitar a Cristo vivendo na verdade, versículo 25. Que unidos em Cristo devemos imitar a Cristo procurando a paz para com todas as pessoas, versículo 26 e 27. E que, só lembrando um pouquinho cada tópico para os irmãos que não vieram semana passada, versículo 25, Paulo nos instrui a viver na verdade, e que em tudo nós devemos ser verdadeiros. Então, se você tem alguma mentira, algo que é obscuro na sua vida, você precisa resolver esse problema, contar a verdade, sentar com a pessoa e falar a verdade para a pessoa, e viver na verdade em todo o tempo para com todas as pessoas. A segunda lição é que nós precisamos viver procurando a paz, e Paulo nos ensina a, em tudo, procurar ter paz uns com os outros, lembrando da primeira lição de viver na verdade, procurando ter paz, para que a gente não dê lugar ao diabo, e o diabo não use a nossa ira em favor dele, e produza anomalias dentro do corpo, que é um irmão não gostar do outro, por exemplo, e as pessoas às vezes não se gostam e não se falam há 50 anos e nem lembra por quê. O único que saiu feliz nessa história foi Satanás, porque a pessoa deu lugar ao diabo. Então a gente tem que viver procurando a paz, de ter paz uns com os outros. A terceira lição é que, unidos em Cristo, devemos imitar a Cristo, amando o trabalho. No versículo 28, ele diz isso, e que aquele que defrauda, que aquele que tira vantagem, que aquele que tenta de formas ilícitas ganhar dinheiro, tem que parar e começar a trabalhar, arrumar um emprego e começar a trabalhar direito para cuidar de si mesmo, cuidar dos necessitados e glorificar a Deus com o trabalho. Então, essa é a terceira lição. E a quarta lição é que, unidos em Cristo, devemos imitar a Cristo, edificando vidas. Lembrando que o que foi ensinado é que a gente tem que saber o que falar,
como falar e quando falar. Que não adianta só você saber a verdade, mas comunicar essa verdade errado. Você tem que saber falar a coisa certa, mas falar no momento certo, do jeito certo, para que alcance o propósito certo, que é glorificar a Deus e principalmente edificar a vida ali de quem está escutando. E aí em tudo a gente usou o exemplo de Cristo, de que como Cristo trabalhou, como Cristo viveu na verdade, como Cristo sempre procurou a paz e como Cristo sempre edificou vidas, falando o que é certo no momento certo. Quando tinha que puxar a orelha, ele puxava, quando tinha que incentivar, ele incentivava, quando tinha que dar carinho, ele dava, porque ele sabia o que falar e quando falar, e que a gente tem que buscar a isso, tá bom? A quinta lição desse texto, então, é onde a gente começa hoje, e está no versículo 30, que diz assim: unidos em Cristo, devemos imitar a Cristo, honrando ao Espírito Santo, honrando a terceira pessoa da Trindade, honrando o Espírito Santo. E nessa quinta parte, então, Paulo vai sumarizar tudo que ele falou até aqui, e ele vai dizer, é uma nova ordem, que Paulo está resumindo quase que tudo. Não entristeçais o Espírito. Não entristeçais o Espírito de Deus. É importante isso porque, como a gente viu semana passada, Paulo nos acusa não aleatoriamente, mas Paulo nos acusa dentro das leis de Deus e dentro principalmente da segunda tábua da lei, os 6 mandamentos ali do relacionamento para com o próximo. E um dos erros que nós cometemos muitas vezes é não honrar aqueles que são superiores a nós. O 5º mandamento nos ensina que nós devemos honrar pai e mãe, mas a ideia do 5º mandamento não se trata só do pai e da mãe exclusivamente, mas de todo aquele que está numa posição de superioridade a nós. Todo aquele que é mais velho, por exemplo, todo aquele que é uma posição de hierarquicamente maior do que a nossa. Então, um patrão, por exemplo, o pai, os parentes mais velhos, as pessoas mais velhas, todos esses precisam ser honrados. E o Espírito Santo também está dentro desse mandamento de ser honrado, e que ele deve ser honrado. E todas as vezes em que nós pecamos ou cometemos alguns dos pecados listados semana passada, nós não só pecamos cometendo o pecado em si, mas também pecamos porque ao cometer tal pecado nós não estamos honrando o Espírito Santo que habita em nós. Nós estamos desonrando o Deus a quem servimos. Nós estamos desonrando a Deus e isso traz tristeza ao Espírito Santo. Lembrando que o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Como pessoa ele se irrita, ele entristece, ele ama, ele cuida, assim como as outras pessoas da Trindade também. Então, é importante dizer que você não vai perder o Espírito Santo. Calma, respira o coração. Você não vai perder, eu pequei, o Espírito Santo vai me abandonar porque ele está triste. Não é isso que Paulo está ensinando. Paulo nos diz que no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o Espírito Santo que habita em nós, se a gente vive de um modo pecaminoso, isso acaba entristecendo o Espírito Santo que habita em nós. Que ele não vê com bons olhos você pecar e viver de um jeito totalmente pecaminoso. Que não deixa feliz. Ele não fica feliz olhando você pecar. Ele não fica feliz olhando você fazer coisa errada. Isso o entristece, porque dentro do relacionamento que nós temos com ele, nós acabamos desonrando todas as vezes em que pecamos. Isso causa tristeza ao Espírito Santo que habita em nós. E por isso que Paulo diz: não entristeceis o Espírito, ou não entristeçais o Espírito, no versículo 30. E é interessante que você pode ficar calmo que o Espírito Santo vai sair, porque o Espírito Santo entrou não foi por sua causa. Não foi você que conquistou o mérito
Não foi você que falou assim: olha como eu sou bom, agora habite em mim, Espírito Santo. Ou como as músicas atuais dizem assim: Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem habitar em mim. Você não convidou o Espírito Santo. O Espírito Santo não foi porque você quis. O Espírito Santo não foi porque você acha que tem que ser habitado. O Espírito Santo habita em você porque Cristo morreu por você. Sabe por que o Espírito Santo nunca vai te abandonar? Porque ele entrou por você graças ao mérito de Jesus. E a obra perfeita de Jesus garante que ele fique habitando em você até o fim e renovando você até o fim, para que você seja mais parecido com Cristo todos os dias da sua vida, mesmo você não valendo R$1 ainda, mesmo eu também não valendo nada, pecando, e continuamos pecando, mas confiantes de que o Espírito Santo não nos abandona, porque ele habita em nós graças a Jesus. Ao menos que você não considere a obra de Jesus perfeita, aí você pode ter medo do Espírito Santo abandonar. Mas se você acha e crê, e tem que ser a sua fé, tem que estar nisso, de que a obra de Jesus é perfeita, não importa o seu pecado, ele não vai te abandonar. A gente nunca foi merecedor do Espírito Santo habitar em nós. Nunca, em nenhum momento. Nem quando você se converteu, você também não foi merecedor. Você ainda continua pecador. Mas ele decidiu habitar para aplicar a obra de Cristo na sua vida. E ele faz isso por amor, primeiramente ao próprio Deus, ao próprio Filho de Deus. E posteriormente a nós. Portanto, a ideia mais ou menos parecida é com a de um filho, um pai e um filho, que o pai fala coisas para o filho e o filho desobedece. Pai normal, tá? Não vamos também, existem casos extremos, mas um relacionamento normal, em que o pai dá ordens e o filho acaba desobedecendo, o pai não vai chegar no filho e falar assim: ó, acabou, obrigado, você está aí com 10 anos, pode pegar suas coisas, toca de casa. Não, vai ficar bravo, vai ficar chateado, e muitas vezes fica chateado, mas ainda continua amando. Por quê? Porque é meu filho. Isso é um relacionamento, e assim é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Ele continua nos amando, mesmo ficando chateado quando pecamos e quando desobedecemos às ordens do Pai. E nós precisamos honrar o Espírito Santo que habita em nós, também porque ele é, além de ser o próprio Deus, ele também é o selo que aponta para o dia da nossa completa redenção. É como na carta que a pessoa coloca o selo para garantir que foi ela e que aquilo lá tem palavra dela. Como o rei que mandava a carta, e a última coisa que ele fazia era selar a carta para que a pessoa que lesse, olhasse e falasse assim: foi o rei que falou. Mas o rei não está presente aqui. Não importa, foi o rei que falou. Por quê? Porque é o selo do rei aqui. Assim o Espírito Santo habita em nós, é o selo de que a nossa completa redenção acontecerá um dia. É a garantia de que um dia a luta que nós temos não mais existirá. Que os pecados que cometemos ficarão no passado. E que nós seremos plenamente redimidos e plenamente santos e parecidos, integralmente parecidos com Jesus Cristo. De corpo e alma parecidos em perfeição e glória ao nosso Senhor e Salvador. Ou seja, ao mesmo tempo em que ele fica entristecido, e a ideia de ficar triste aqui não é a ideia só de: olha, eu estou tristezinho, aí fica, sabe, fazendo manha, estou triste hoje, não quero conversa. Não, a ideia de triste aqui é de irritado. Alguém que fica triste de tão irritado que fica quando a gente peca. E o Espírito Santo fica assim todas as vezes que você peca,
ao mesmo tempo em que ele é a garantia de que um dia você não pecará mais. Eu creio que nesse texto que deixa o Espírito Santo mais bravo é saber como nós seremos um dia, o que nos aguarda e como nós nos entregamos às paixões pecaminosas desse mundo por tão pouco. Por tão pouco. Às vezes nem precisa ter tentação, você eu já quero pecar Deus fica bravo. E é interessante que o Espírito Santo se entristece e fica bravo com pecadores, não é algo recente, não é algo só que acontece conosco, mas sempre foi assim. Toda vez que o povo de Deus pecava, no Antigo ou no Novo Testamento, o Espírito Santo já se entristecia e ficava aborrecido com essas pessoas. Um exemplo disso é o texto de Isaías, capítulo 63, verso 10. Pedi para o Caio colocar Isaías 63, 10. Enquanto ele coloca, eu vou beber uma água. Que diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. O Espírito Santo não fica triste só agora. A gente tem que parar com essa ideia muitas vezes de achar que Deus trata a gente diferente do que tratava no Antigo Testamento. O Espírito Santo é o mesmo. Deus é o mesmo. E assim como ele ficava entristecido também com as pessoas do Antigo Testamento, ele fica entristecido conosco. Assim como quando ele olha para Davi fazendo o que fez com Batseba e mandando matar o amigo, ele ficou entristecido e irritado ao ponto de levantar um profeta e cobrar do rei. Assim também faz nos nossos dias. Isso traz lições para nós. E a primeira lição que esse texto nos traz é que nós devemos entender que nós vivemos num relacionamento com Deus. E que apesar dele não nos abandonar, apesar dele não virar as costas para nós, apesar de nós não perdermos a salvação em hipótese alguma, apesar dele nos amar o tempo todo, mesmo assim, muitas vezes nós, com nossas atitudes, irritamos e entristecemos ao nosso Deus. E não honramos o Deus a quem servimos. Não honramos o Deus como ele deve ser honrado. Porque pensa, se honrar pai e mãe já é um mandamento, quem dirá quão mais a gente tem que honrar o Deus a quem servimos. Portanto, não estranhe se Deus disciplinar você, se Deus corrigir você, se Deus trazer disciplina sobre a sua vida, porque Ele faz isso porque Ele está chateado com a situação em que você se encontra e quer transformar isso na sua vida, para que você passe de entristecê-lo o tempo todo para alguém que o honre o tempo todo. E como Ele faz isso? Disciplinando. Eu penso sempre naquele texto de Lucas: se você que é pai mau sabe fazer coisa boa, imagina o próprio Deus, que é o Pai Celeste perfeito. Se você, quando vê seu filho fazendo coisa errada, você já puxa o freio e dá disciplina, para que ele não perca a mão e não saia dos caminhos, imagina Deus, quando vê você só fazendo coisa que não agrada e que traz tristeza e irritação para Ele. Por isso também que Ele disciplina. Para moldar o nosso coração e a gente ter um coração que consiga cumprir essa ordem de Paulo, de não entristecer o Espírito, de viver uma vida que honra o Espírito. Por isso,
A gente tem que entender, Deus se importa e se importa muito com o modo como vivemos. A gente às vezes esquece que Deus é um Deus santo e acha que Ele está aceitando qualquer coisa. E que está tudo bem fazer tudo de errado, que Deus nem está nem aí, que o que importa é só o amor de Deus. Não é assim. Não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca. Deus é um Deus que não se alegra com o pecado. Deus não se alegra com seus atos, pensamentos pecaminosos. Pelo contrário, isso irrita a Deus. Isso entristece o Senhor. Isso deixa a Deus bravo. E às vezes a gente cria 800 modos de como deixar Deus alegre. E a gente esquece que o único modo que importa e que Deus fica alegre é quando você honra a Ele o obedecendo. É quando você demonstra o seu amor o obedecendo. Deus não pediu para você inventar roda. Deus não pediu para você inventar um jeito novo de adorar. Deus não pediu para você inventar um jeito novo de ser santo. Deus só pediu para você obedecer o que Ele já mandou. A não ser que você se ache melhor que Deus. E aí a gente tem um outro problema aqui. Para de fazer coisa errada e achar que está tudo bem. Porque não está tudo bem. Deus está bravo. Deus não fica feliz com sua vida de pecado. Deus não fica feliz com você o irritando e entristecendo com seus pecados. Então seja santo, busque a santidade, lute pela santidade, seja e com todas as forças busque ser santo, para alegrar e honrar ao Deus a quem você serve. Nós vimos então, nessa quinta parte do texto já, coloca aí, olha, estão voando vocês dois aí, vocês estão voando. Unidos em Cristo, devemos imitar a Cristo, honrando ao Espírito Santo. A sexta lição é que unidos em Cristo, devemos imitar a Cristo, deixando de praticar a maldade. Isso está no versículo 31. Paulo diz que além desses pecados que ele citou e que nós vimos até aqui, e que todos esses pecados de algum modo têm a ver com cólera, tem a ver com amargura, tem a ver com ira, tem a ver com blasfêmia, mas que todos eles são motivados por um pecado maior, ou um outro pecado, não necessariamente maior, mas um outro pecado, que é a malícia dos corações, é a maldade dos corações. E como ele diz, toda a malícia. E aqui o apóstolo Paulo fecha a segunda tábua da lei, que diz respeito aos deveres com o próximo, como a gente já falou, porque a malícia procede de um coração pecador e que é cobiçoso por natureza. E portanto Paulo aqui está condenando a quebra do 10º mandamento, que é não cobiçarás. Porque a cobiça não é só desejo de ter alguma coisa. Cobiça é qualquer coisa que traga a você a malícia por outras coisas. Então, por exemplo, por que eu fico bravo? Já parou para pensar? Por que você fica bravo com determinadas situações? Tem momento que a gente tem que ficar bravo, falei isso semana passada, mas aquele momento em que totalmente fútil. Por quê? Porque geralmente você quer ter, tá certo. Isso é cobiça, no fundo. Que é um desejo malicioso do seu coração.
Por que que a pessoa rouba? Porque ela cobiça o que é do próximo. Por que que a pessoa mente? Porque ela cobiça não ficar mal ali com as pessoas, mas ficar bem com todos. A cobiça, então, é o mal do coração, em que é interessante porque ela não é uma ação em si. O que é cobiçar? Não é uma ação, mas é algo que está no coração da pessoa, no fundo do coração da pessoa, que reflete em ações pecaminosas. Por isso que Paulo diz, olha, toda ira, toda blasfêmia, todas essas ações têm um fundo dentro da malícia, dentro da cobiça, dentro desse desejo pecaminoso que habita em nossos corações. E Tiago 1, capítulo 1, verso 14 e 15, coloca aí pra gente, diz que a malícia é fruto da cobiça, porque a cobiça é a raiz de toda maldade. Tiago 1, 14 e 15 diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É interessante porque listar pecado era algo comum na época de Paulo, e não só Paulo fazia isso, mas qualquer moralista da época fazia isso, e listaria pecados. Mas é interessante como Paulo termina esse texto, não simplesmente listando pecados, mas fazendo um raio-x do coração de algum modo, ou ainda algo mais profundo que um raio-x, trazendo para o coração do homem o problema dele. A gente é muito bom, meus irmãos, em arrumar culpado. E a gente fica jogando a culpa nas costas dos outros. Ah, por que você ficou bravo? Aí começa. Ah, porque fulano fez não sei o quê. Ah, porque Satanás sei lá o quê. Ah, porque cicrano apareceu não sei da onde. Para de arrumar culpado. Você peca porque o seu coração é cobiçoso. O problema do seu pecado não está no outro. O problema do seu pecado está em você e no seu coração. A gente precisa aprender que a cobiça, ela é uma luta diária dos nossos corações. Mesmo após a regeneração, mesmo após a conversão, mesmo após sermos novas pessoas, mesmo depois de batizarmos aqui, de professarmos a fé, ainda lutamos contra a cobiça do nosso coração. E por isso que é uma luta tão árdua contra o pecado. A gente às vezes acha simples a luta contra o pecado e acha que o simples não fazer já basta. Não! O pecado é muito maior do que isso. O pecado é muito mais profundo do que isso, porque o pecado envolve o fundo do nosso coração, o fundo de quem nós somos. A cobiça, meus irmãos, é um mal de todo mundo aqui, meu, seu, e que a gente precisa lutar contra. Porque se a gente não lutar contra, essa cobiça vai gerar e produzir pecados. E esses pecados vão produzir tudo aquilo que eu já falei até aqui, ó. Semana passada, hoje, o primeiro ponto aí. A gente precisa lutar contra isso. Lutar contra esse desejo pecaminoso, essa malícia maldita. Esse desejo de raiz pecaminosa que habita em nosso coração. E primeiro aceitar que a gente é e luta contra o pecado. A gente precisa parar. A primeira coisa para vencer é parar de arrumar culpado. E assumir, entender que o pecado que você pratica não está no próximo, está em você. Ah, por que você parou de falar com o fulano? Porque o fulano, não, foi você. Fulano tem a parcela dele? Tem, mas você tem a sua.
Por que o fulano roubou o outro? É vítima da sociedade. A sociedade tem problemas, mas ele tem a parcela de culpa dele, porque ele cobiçou o que era do próximo. Por que você mente? Não, porque minha esposa vai ficar brava. A gente pode tratar a ira da sua esposa depois, mas você tem culpa. A gente precisa aceitar que a gente ainda é imperfeito e que a gente precisa vigiar o tempo todo contra os desejos maliciosos e pecaminosos do nosso coração. Portanto, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com as nossas vidas. Deus não quer que vivamos de qualquer jeito. Deus não quer que você viva entregue às paixões do seu coração. E eu acho incrível como a gente às vezes se entrega fácil às paixões do coração e usa até preceitos religiosos para isso. E diz assim, não, porque estava no meu coração eu decidi fazer tal coisa. E desde quando o seu coração virou baliza para você fazer qualquer coisa? É igual o cidadão lá. Não, estava no meu coração largar a minha família e voltar com a minha ex-namorada. Aí você vai falar o que para um cidadão desse? A resposta dele, não, porque Deus falou comigo no meu coração. Aí você fala, não foi bem Deus que falou. Aí ele fala, não, porque a igreja, todo mundo sentindo as coisas no coração. Cuidado com o seu coração, Jeremias já disse, ele é enganoso. É verdade que Deus trabalha os nossos corações, é verdade que Deus fala aos nossos corações, mas é verdade também que o seu coração às vezes te leva para os maus caminhos. E é sempre o seu coração que te leva para os maus caminhos. Portanto, cuidado. Lute para preservar a sua santidade. Não se entregue às paixões pecaminosas. Não se entregue às paixões malditas do seu coração. E tem como vencer. Tem, que senão Deus não mandava a gente lutar contra. Ore, leia a Bíblia. Busque ser mais cheio do Espírito Santo de Deus. Busque trabalhar o seu coração dentro das verdades de Deus. Busque moldar o seu coração a ser mais parecido com o coração daquele que tinha, o único que tinha um coração puro, Jesus. Para que seu coração pecaminoso não prevaleça e assim você deixe de viver em santidade, mas vive em pecado. E já diria o salmista, um abismo chama outro abismo. E eu acho interessante que a nossa confissão de fé diz, que ele diz que Deus deixa os filhos dele algumas vezes se enveredar por esses caminhos de queda. Ele não deixou de ser filho, mas de tal modo ele foi cegado pelo próprio coração pecaminoso, que ele começou a se afastar dos caminhos do Senhor. Um dia ele vai voltar. Só que ele vai voltar cheio de cicatriz, cheio de dor, cheio de angústia. Mas vai voltar. E vai voltar assim por quê? Porque ele seguiu o próprio coração. Então não caia nesse erro. Lute contra isso. Seja santo. Vive em santidade. Nós vimos então que unidos a Cristo devemos imitar a Cristo, honrando ao Espírito, deixando de praticar a maldade ou vivendo em santidade. A sétima lição desse texto é que unidos em Cristo devemos imitar a Cristo, pois fomos alvos do amor de Deus. Eu gosto de Paulo no seguinte detalhe. Ele não só fala para a gente parar de fazer, ele ensina também como fazer.
Ele não ensina só você, ele não cria só a lista de proibições. Fala assim, não faça, não faça, não faça, não faça. Igual muita igreja faz, sabe? Não pode andar de cabelo comprido, não pode ter cabelo curto, não pode pintar unha, mas tem que pintar unha. Aí fica um monte de criando proibição, assim. Não pode andar de saia, não pode andar de calça, não pode nem viver. Paulo não é assim. Paulo diz, olha, não faça certas coisas, mas viva desse jeito aqui. E nessa 7ª lição, Paulo vai nos ensinar a viver igual a Cristo, porque nós fomos alvos do amor de Deus. E no versículo 32, no último versículo do capítulo 4, Paulo diz isso. E Paulo diz que essa deve ser a nossa motivação para a gente não viver quebrando os mandamentos de Deus, para a gente não viver brigando com o nosso próximo, em mentira, em cobiça. O que deve nos motivar acima de tudo para viver uma vida de santidade é o amor de Deus e termos sido alvos do amor de Deus, para que a gente então viva, como ele diz aqui, de modo benigno, compassivo, misericordioso, e que a motivação principal de sermos assim, portanto, de sermos santos, de buscarmos viver em santidade, de buscarmos viver igual a Jesus Cristo, a motivação principal não pode ser uma busca por recompensas materiais ou espirituais. Sabe quando você diz assim, olha, Senhor, eu tenho obedecido ao Senhor, então me abençoa com aquele emprego. Olha, Pai, eu tenho sido um filho bom. Me ajuda na prova, me ajuda em tal coisa, me dá tal coisa. Isso não tem que ser a motivação da gente ser santo. A gente tem que ser santo porque nós fomos alvos do amor de Deus. Por que eu tenho que ser santo? Porque Deus te amou. Ponto final. Mas eu não quero ser santo. Isso mostra que talvez você não foi alvo do amor de Deus. Porque aqueles que foram alvos do amor de Deus são transformados de tal modo que agora eles vivem para honrar o seu Senhor, que agora eles vivem para a glória do seu Senhor, que agora eles vivem para santificar o nome do seu Senhor. Portanto, obedecer ao mandamento de amar o próximo como a nós mesmos é fruto de termos sido amados por Deus. Você já se pegou em pensamentos assim, por que fazer se ele não faz para mim? Por que eu vou tratar ele bem se ele me trata tão mal? Por que eu vou ser simpático com aquele meu colega de trabalho se ele só me dá patada 24 horas por dia? Por que não mentir para o sujeito se ele mente para mim? Por que eu não posso pegar o que é dele se eu sei que ele rouba o que é meu escondido? Por que não brigar? Já que ele só vive brigando comigo, por que eu não posso brigar quando ele faz coisa errada também? Por que fazer diferente do que os outros fazem para mim? E a resposta de Paulo é maravilhosa, porque ele diz que a gente tem que fazer diferente porque a gente foi alvo do amor de Deus. Porque Deus te perdoou. Essa é a principal motivação. Paulo diz no versículo 32, olha, sede compassivos, perdoando, sendo benignos, misericordiosos, como também Deus em Cristo vos perdoou. Mas eu não quero ser assim. Está querendo errado. Aquele que é transformado, ele tem que ser assim. É difícil, Natan.
Eu sei que é difícil, eu não estou falando que é fácil. Você não viu essa boca falar que é fácil. Essa boca está dizendo que é necessário a gente buscar isso. Ah, mas e quando ele me humilhar, eu preciso então baixar a cabeça, respirar fundo e tratar ele bem? Sim. Quando o sujeito fizer maldade para mim, eu preciso então respirar fundo, olhar na cara do cidadão e falar: tá bom, eu te amo ainda mesmo assim. Sim. Se ele me fizer mal, eu vou ter que olhar na cara do cidadão e falar assim: ó, eu te perdoo. Vai. Por quê? Porque Deus fez assim com você. E não tem pecado no mundo maior que o seu para com Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, fez nada mais grave para você do que Deus, do que você fez para Deus. Ah, mas o sujeito não compara o pecado seu contra o Senhor. E o Senhor te perdoou, sem você merecer. E Paulo diz que ele te amou você ainda sendo inimigo. Por que você não faz igual? Deus não te chamou para ser igual ao mundo. Deus te chamou para ser igual a Jesus Cristo. E Jesus Cristo te perdoou de tudo. Sabe quando você planeja pecar e peca? Nada mais irrita a Deus do que isso. Nada do que a pessoa faz para você irrita mais você do que esse seu pecado para com Deus. E mesmo assim Deus te perdoou. Deus te perdoou. Ah, então Deus te perdoou, você tem que perdoar as pessoas. Essa é a principal motivação. Nós precisamos imitar a Cristo porque fomos alvos do amor de Cristo. Isso traz uma lição para as nossas vidas, que é: eu vou viver igual Jesus, porque eu fui alvo do amor de Jesus. Essa deve ser a nossa principal motivação. Eu preciso viver igual a Jesus, porque eu fui alvo do amor de Jesus. Porque Jesus me amou primeiro, e agora eu demonstro esse amor amando ao meu próximo como a mim mesmo. Eu já falei isso algumas vezes em outros momentos, vou falar aqui. A gente às vezes faz pela metade. Por exemplo, perdão não é você olhar para a cara da pessoa e falar assim: ó, resolvemos, você lá e eu aqui. Imagina se Jesus perdoasse você assim. Jesus falasse: não, ó, fica em paz, mas você para lá e eu para cá, tá bom? Não é assim que ele faz, é? Não é assim que você tem que fazer. A gente precisa viver igual Jesus, em tudo, porque a gente foi alvo do amor de Jesus. Isso nos conduz à 8ª lição. E a última lição desse texto, cheio de aplicação de Paulo, que é: unidos em Cristo, devemos imitar a Cristo, andando em amor. Do verso 1 ao verso 2 do capítulo 5, Paulo diz que a gente precisa ser imitador de Deus, como filhos amados. E a ordem é: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E a segunda ordem é: andai em amor. É interessante esse imperativo, porque o modo como ele está em grego dá a ideia de que você deve andar em amor, não só quando você quer, mas é constantemente, o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias na semana. O tempo todo você precisa andar em amor. Amando como Cristo te amou.
vivendo em amor como Cristo viveu em amor e se entregou por amor. E a vida de amor de Jesus é algo que é aceitável por Deus como um sacrifício perfeito, Paulo diz, e que sobe como aroma suave ao nosso Deus. Isso significa que a motivação do nosso proceder é o amor, para que a gente viva em amor. Se eu fui amado, eu devo viver como um filho amado. Se Deus me ama, eu devo amar ao próximo. E sendo imitador de Deus para com todas as pessoas, andando em amor para com todas as pessoas, porque esse é o modo de culto agradável a Deus. Importante dizer, culto a Deus não é só quando você vem aqui, senta, a gente canta, ora junto, não, a sua vida é um culto a Deus. O seu proceder diário é um culto ao Senhor. E você deve viver a sua vida para cultuar e adorar o nome do Senhor. E como é o proceder que agrada a Deus? O amor. Como viver de um jeito que agrada ao Senhor? Viva em amor. Viva de modo igual a Jesus Cristo, em amor para com todos, em amor para com o próximo. Paulo diz aos Gálatas o seguinte, Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você não é dono da sua vida. No dia que você professou a fé aqui, você professou diante de todo mundo que você não é mais o dono da sua vida. Que o dono da sua vida agora é Jesus Cristo. E que o próprio Filho de Deus habita em você através da terceira pessoa da Trindade. E que você deve viver como Ele viveu. E se Ele viveu em amor, a sua vida tem que ser em amor. Não há opções. Deus não nos dá opções, entenda isso. Deus não coloca dois caminhos e fala assim, ó, escolhe, filho, aí o que você quer viver e depois a gente se acerta. Não. Deus fala assim, ó, eu te salvei, te amei, agora ame as pessoas. Vive em amor para comigo acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Eu acho engraçado porque a cultura de Paulo era uma cultura ali de Éfeso, a cultura grega de modo geral, romana também, era uma cultura em que se valorizava a ideia de parecer com os deuses. Então você falava para as pessoas serem igual aos deuses. E lembra, Éfeso os Efésios de Diana, do templo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o templo de Diana. Mas nenhum desses deuses era invocado como sendo um Deus amoroso. E Paulo está trazendo uma nova realidade para aquelas pessoas. Paulo não está falando assim, ó, se inspire na braveza de Zeus, se inspire na força de Apolo. Não, está falando assim, ó, vive em amor, como o seu Deus te amou. E amar, meus irmãos, é dar, é doar, é entregar. Tanto é assim que João 3,16, os irmãos lembram bem o versículo, conhecem o versículo de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Viver igual a Jesus em amor é viver se doando ao próximo. É viver se entregando ao próximo. Mesmo que eles não mereçam. Você nunca mereceu e Deus se entregou por você. Você não fez nada de bom diante de Deus que Deus falou assim, opa, agora eu vou salvar. Não, pelo contrário. A gente precisa viver em amor, se entregando por amor,
mesmo que eles nos matem, mesmo que eles falem mal de nós, mesmo que eles nos zombem, mesmo que eles nos humilhem, porque nós somos diferentes deles. Nós não somos do mundo e nem filhos de Satanás. Pelo contrário, nós somos os filhos amados de Deus e, portanto, nós precisamos imitar o nosso Deus, que nos amou e entregou. Isso traz lições. Então a primeira é que, como um filho amado, imite o seu pai. Ou seja, se seu pai é luz, seja luz. Não só no amor e no andar em amor, mas em tudo imite ao seu pai. Seja luz no mundo, como ele é luz. Seja sábio como ele é sábio. Seja justo como ele é justo. Seja verdadeiro como ele é verdadeiro. Nós precisamos ser igual ao nosso Deus, ou buscar sermos a imagem e semelhança de Deus restaurados. Deus nos criou para isso, e a gente com o pecado destrói isso. E quando somos renovados à imagem de Cristo e feitos novas criaturas, nós precisamos buscar isso de novo, para que as pessoas olhem para nós e vejam o próprio Deus através de nós. Para que as pessoas olhem para a sua vida e vejam o próprio Deus em você. Isso é ser imagem e semelhança. É você apresentar de tal modo o seu Deus que as pessoas olhem para você e não vejam mais você, mas vejam Cristo em você. E a segunda lição é que imitar Jesus não é opção, é obrigação. É obrigação e ponto final. Não tem discussão. E não tem que ser levado como um fardo, pelo contrário, tem que ser levado como privilégio. É um privilégio amar as pessoas assim. É um privilégio viver igual a Jesus. É uma honra que poucos têm, de poder viver como ele viveu, de fazer as obras que ele fez, de amar como ele amou, de pregar como ele pregou, de ser igual o nosso Senhor. Um privilégio que nós temos e que nós devemos abraçar de todo o nosso coração. De modo que, ao mesmo tempo que é uma obrigação, não é um fardo, pelo contrário, é prazeroso viver igual a Cristo. É prazeroso se doar pelas pessoas. É prazeroso amar as pessoas. É uma honra ser perseguido pelo mundo. Por quê? Porque eu sei que eu estou me parecendo mais com Jesus. Eu sempre lembro dos apóstolos. E lembro quando os apóstolos são presos e eles podiam reclamar, eles podiam chorar, eles podiam fazer qualquer coisa. Eles podiam falar: Deus, por que eu estou aqui? Eu preguei o evangelho. Eles ficam contentes. Eles ficam contentes e falam: olha, a gente foi digno de sofrer por Jesus. Que privilégio. Um privilégio que a gente perdeu e que a gente precisa ter de novo. De entender que ser igual a Cristo não é fardo, é uma honra que Deus nos dá.